Estude! E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais uma questão do Enem 2017 do segundo dia, no caderno de Ciências da Natureza. A questão que a gente vai resolver no caderno amarelo é a 113, do azul a 112, do rosa a 107 e do cinza o 116. O assunto que a gente vai tratar aqui, você encontra lá no estude em ondulatória e interferência de onda. O que essa questão traz pra gente? Ela traz uma tubulação onde uma fonte sonora emite uma onda. Essas ondas emitidas, elas podem, quando elas entram aqui dentro desse tubo, ela vai percorrer dois caminhos. Um pela direita, que é o AEC, e pelo lado esquerdo, o ADC. E aí se percebe que aqui ela se cruza e ela pode ser percebida por um detector. Percebida não, lida por um detector. O que acontece? O exercício fala pra gente no texto que quando os trajetos são iguais, ou seja, ADC é igual a AEC, ocorre a interferência construtiva. Você vai falar assim, mas professor, ele não falou para mim interferência construtiva no texto. Não, ele disse com outras palavras. Ele disse que o detector capta um som com alta intensidade. Portanto, ocorreu interferência construtiva. Beleza? Quando os dois percursos são iguais. Aí o exercício fala pra gente que esse lado esquerdo, ele é móvel. Eu consigo movimentar, aumentar ele. Dessa forma, o exercício comenta, de forma gradativa, a gente vai puxando lentamente até o detector não perceber, não conseguir mais captar a onda. Ele não conseguir ler, identificar a onda sonora, a intensidade da onda sonora. Nesse momento vai ser quando você puxar e essa distância aqui em cima for 40 centímetros e do outro lado for 30. Se ele não consegue mais captar a onda, não tem intensidade, é porque a interferência é destrutiva. Sabendo desses dados, o exercício pede pra gente o seguinte: determine a frequência, sendo que a velocidade do som é 320 metros por segundo. É exercício de ondulatória, é normal você pensar na equação fundamental da ondulatória, V lambda F. 320 e não tem o comprimento de onda para calcular a frequência. O que a gente precisa fazer primeiro? Determinar o comprimento de onda. Como? Usando o conceito de interferência. Nesse caso, a interferência destrutiva. Vamos lá. Temos interferência? Temos. O que a gente vai usar? Diferença de caminho. O ΔX representa a diferença de caminho. Como assim a diferença? O quanto uma onda percorre a mais ou a menos comparado com o outro percurso. Isso é igual a n lambda sobre 2. O n é um número inteiro. Como a gente sabe que ocorreu interferência destrutiva e a onda emitida aqui elas estavam em fase, elas entram em concordância de fase, o n, por ser interferência destrutiva, ele é ímpar. Pode ser 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Certo? Então vamos lá calcular o comprimento de onda. Usando o ΔX vai ficar o seguinte, ó. Quanto foi a diferença de caminho? Perceba que a ondinha percorre a mais 10 centímetros na parte de cima. Ela anda 10 centímetros a mais na parte de cima e na parte de baixo também. Então qual é a diferença de caminho? 20 centímetros. Essa foi a distância a mais que ela percorre vindo pela esquerda. Então 20 centímetros é n lambda sobre 2. Mas professor, quem que eu vou colocar no lugar do n? Aí a gente vai parar para pensar. Concorda que aqui estava a interferência construtiva? Estava. Quanto vale a diferença de caminho aqui? 0. Não existe. Os caminhos são iguais, não tem diferença de caminho. É 0. Se aqui é 0, a gente estava no n igual a 0. Eu fui aumentando lentamente até a primeira interferência destrutiva. Então eu fui para n igual a 1. Então o lugar que vai entrar aqui, no lugar do n, é 1. Fazendo essa continha, o lambda vale 40 centímetros. Beleza? Mas calma, antes de você vir para cá e terminar a conta, lembre-se, aqui está 40 centímetros e a sua velocidade está em metro por segundo. Então convém transformar centímetros em metros. Dividindo por 100, a gente chega em 0,4 metros. Tá aí o comprimento de onda. Substitui. E aí a gente calcula a frequência. 320 é igual a 0,4 vezes a frequência. O 0,4 está multiplicando, passa para lá dividindo. 320 dividido por 0,4, 800 Hz. Tá aí a frequência que o exercício pediu. A alternativa C de certo. Beijão!